Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras inquietantes e carregadas de significado, que trazem à tona o peso das profecias bíblicas descritas com precisão em Apocalipse 6, 1 e 8. Eles não são meros personagens mitológicos, são símbolos de forças reais e destrutivas que, em breve, trarão caos sobre a Terra durante os tempos finais. E isso não é uma história qualquer. É uma realidade que está prestes a ser desencadeada com a chegada da grande tribulação. Mesmo que ainda não tenham se manifestado plenamente, já sentimos os ventos de sua aproximação. Parece que suas sombras já pairam sobre o mundo e estamos testemunhando os primeiros sinais de um futuro sombrio. Esses sinais não devem ser ignorados, pois antecipam catástrofes devastadoras. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, é muitas vezes associado à conquista. Com um arco nas mãos e uma coroa sobre a cabeça, ele personifica o poder de uma autoridade que governará o mundo, impondo uma falsa paz e espalhando engano. Esse cavaleiro representa o surgimento de um líder global que, sob a máscara de justiça, exercerá tirania e controle absoluto sobre as nações. O primeiro cavaleiro é frequentemente identificado como o próprio Anticristo. Embora sua revelação ainda esteja por vir, os sinais de seu domínio futuro já estão evidentes nos crescentes movimentos globais por poder e controle. É como se o palco estivesse sendo montado e a sua entrada seja apenas uma questão de tempo. O segundo cavaleiro surge em um cavalo vermelho flamejante, trazendo consigo o poder de arrancar a paz da terra. Com uma grande espada em mãos, ele simboliza guerra e derramamento de sangue em uma escala inimaginável. Este não é apenas um sinal distante. Já vivemos em um mundo marcado por conflitos crescentes e divisões profundas. Uma prévia sombria do que está por vir quando ele finalmente se manifestar. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, carrega uma balança, representando fome e colapso econômico. Sua presença transforma o básico em luxo, tornando a sobrevivência um desafio. Embora ainda não tenha se revelado completamente, os sinais de sua influência já são claros. A inflação global está em disparada e a instabilidade econômica se tornou parte da vida cotidiana de muitos. A escassez e a desigualdade continuam a aumentar, anunciando a chegada de tempos ainda mais sombrios. O peso de seu julgamento iminente é palpável e a urgência de estarmos preparados nunca foi tão real. O quarto e último cavaleiro cavalga um cavalo pálido, e seu nome é Morte, seguido por Hades. Juntos, eles têm o poder de destruir um quarto da terra, trazendo morte através da espada, fome, pestes e até feras selvagens. Embora sua missão de devastação total ainda não tenha começado, vivemos em um mundo cada vez mais exposto a doenças, desastres e violência. O mais alarmante, ou talvez aterrador, é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas o começo, uma sombra do que ainda está por vir durante a grande tribulação, como descrito em Apocalipse 8, 9 e 16. O terror que eles trarão é apenas o prenúncio de julgamentos ainda mais severos. Hoje, vamos focar no Cavaleiro Negro, que simboliza fome, colapso econômico e inflação. Sua sombra já se estende sobre nosso mundo, alertando-nos para as catástrofes iminentes. Durante seu sermão, no Monte das Oliveiras, Jesus deu uma visão clara do que virá nos últimos tempos antes de seu retorno. Em Mateus 24, 21, 22, ele disse: porque haverá, então, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Estas palavras de Jesus são um aviso claro e solene. Essas são as palavras do nosso Rei, o Juiz e Senhor soberano do universo.
Vamos então mergulhar nas Escrituras e descobrir o que a Bíblia revela sobre os eventos que acontecerão durante a Grande Tribulação. Para isso, analisaremos alguns versículos de Apocalipse, capítulo 6. Mas antes de chegar lá, precisamos entender o contexto descrito no capítulo 5. À direita daquele que está sentado no trono, João vê um pergaminho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E quem segura esse pergaminho é ninguém menos que o Deus Todo-Poderoso. Agora, pense por um momento. Consegue imaginar o Criador de todo o universo segurando algo em suas mãos? E, surpreendentemente, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse capaz de abrir o pergaminho ou sequer de olhar para ele. Diante dessa cena, João começou a chorar intensamente, pois ninguém parecia digno de desvelar o mistério contido naquele pergaminho. Mas então, uma figura digna aparece, o Cordeiro. E este Cordeiro é ninguém menos que Jesus Cristo. Somente ele tem a autoridade de desatar os selos, o poder para revelar os segredos e a legitimidade para abrir o pergaminho. Ninguém mais é digno de tocar naquele rolo sagrado, exceto o Cordeiro, que derramou seu sangue desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro toma o pergaminho das mãos daquele que está sentado no trono, o próprio Deus Todo-Poderoso. Agora vamos explorar os julgamentos que se abaterão sobre a terra, conforme descrito em Apocalipse 6, 1-8. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um som semelhante ao trovão, vindo de uma das 4 criaturas vivas, dizendo: "Vem e vê." Então vi um cavalo branco, e aquele que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu conquistando e para conquistar. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura dizer: "Vem e vê." E saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Foi concedido ao cavaleiro o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ao abrir o terceiro selo, ouvi a terceira criatura dizer: "Vem e vê." Vi então um cavalo preto, e aquele que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio das 4 criaturas dizer: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho." Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura dizer: "Vem e vê." Olhei, eis um cavalo pálido. O nome do cavaleiro que estava montado nele era Morte, e Hades o seguia. A abertura desses selos revela o início de uma era de tribulação sem precedentes, em que a Terra será palco de eventos catastróficos. O que essas visões nos mostram é que o mundo está à beira de um tempo para o qual não está preparado. Serão dias de profunda aflição, quando a humanidade enfrentará provações jamais vistas. Cada selo que o Cordeiro abre intensifica o caos, trazendo destruição, guerra, fome e morte. Este não será um período de simples adversidades, mas de confronto com realidades espirituais e físicas que forçarão muitos a reconhecer a fraqueza do poder humano e a grandeza incontestável de Jesus Cristo. Esses eventos não são apenas alertas de tempos difíceis, mas o prenúncio de que a soberania de Cristo será estabelecida de maneira definitiva. As dores da tribulação, embora severas, apontam para a necessidade de redenção e a urgência de voltar-se para Deus antes que seja tarde. Vivemos em uma era de mudanças profundas, onde as profecias bíblicas parecem saltar das Escrituras e se manifestar em nosso cotidiano. Como crentes, é fundamental que mantenhamos os olhos abertos para os sinais ao nosso redor. As profecias sobre o fim dos tempos não estão apenas se aproximando, elas já estão se desenrolando diante de nós. Entre os muitos sinais que têm passado despercebidos, há um particularmente intrigante, oculto à vista de todos, mas operando de forma sutil e poderosa, nos empurrando para a realização do livro do Apocalipse. Esse sinal, irmãos e irmãs, é a inflação.
A inflação, que parece uma simples questão econômica, está se enraizando profundamente em nosso mundo, sufocando economias globais e silenciosamente cumprindo a profecia descrita na abertura do terceiro selo do Apocalipse. Enquanto muitos focam em eventos mais espetaculares ou dramáticos, a inflação avança como um marcador profético, conduzindo-nos, sem alarde, rumo aos últimos dias. Vamos voltar ao texto sagrado e às palavras de João, que descrevem o futuro com a abertura dos selos em Apocalipse 6:5-6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Vem e vê." Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então o que parecia ser uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 2 quilos de trigo por um dia de salário, e 6 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifiques o óleo e o vinho. A visão do cavalo preto e seu cavaleiro, segurando uma balança, simboliza claramente a fome e as dificuldades econômicas que surgem com a abertura do terceiro selo. As balanças são um símbolo direto da medição dos alimentos, apontando para a escassez e a inflação que marcarão esses tempos. A descrição da quantidade limitada de alimentos por um dia inteiro de trabalho ressalta uma era de profunda crise econômica, onde a sobrevivência será dura e os recursos escassos. A cada aumento de preços e instabilidade econômica que vemos hoje, é como se estivéssemos sendo alertados sobre o que está por vir. A inflação, silenciosa e implacável, pode ser o prenúncio de uma realidade ainda mais dura, que cumprirá a profecia de tempos de grande tribulação. A voz em Apocalipse proclama que alimentos essenciais, como trigo e cevada, custarão o equivalente a um dia inteiro de trabalho, ilustrando um cenário de inflação avassaladora. Enquanto isso, produtos considerados luxuosos, como o óleo e o vinho, continuarão disponíveis, mas apenas para aqueles capazes de pagar seus preços exorbitantes. Olhando para o mundo de hoje, vemos que a inflação está corroendo economias em todo o planeta. Os preços disparam e o valor do dinheiro encolhe. Muitos não percebem que esse fenômeno econômico não é apenas fruto de políticas equivocadas ou de crises globais, como a pandemia. É também um sinal claro das profecias bíblicas em andamento, como descrito no livro do Apocalipse. A inflação, no fundo, representa a perda gradual do poder de compra da moeda. Em termos práticos, isso significa que o dinheiro no seu bolso compra cada vez menos, à medida que os preços sobem e o valor real do dinheiro diminui. Esse tipo de crise econômica, embora sutil, tem implicações profundas e duradouras, especialmente para os que já enfrentam dificuldades para se sustentar. Recentemente, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, reforçou a decisão de manter as taxas de juros baixas, afirmando que qualquer desaceleração adicional no mercado de trabalho seria prejudicial. Ele também demonstrou confiança de que a inflação está se aproximando da meta de 2% do Banco Central. Embora a inflação tenha recuado nos últimos 2 anos, a pressão econômica ainda persiste e os preços altos continuam a impactar drasticamente a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Isso reflete diretamente o cenário apocalíptico de um mundo à beira de uma crise sem precedentes, onde a disparidade econômica crescerá ainda mais e apenas aqueles com recursos sobreviverão ao colapso que se aproxima. A inflação que estamos vendo hoje pode muito bem ser o início de um caminho que nos leva às profecias de tempos de grande tribulação. É importante entender que, embora a inflação tenha desacelerado, seus efeitos ainda são sentidos. Um erro comum é acreditar que quando ouvimos que a inflação está caindo, os preços dos produtos estão ficando mais baratos. Na verdade, a realidade é outra. Os preços continuam subindo, apenas de forma mais lenta do que antes. Por exemplo, se os preços dos alimentos aumentaram 10% no ano passado e agora subiram
subiram 5% neste ano, isso não significa que os produtos ficaram mais acessíveis. Eles ainda estão muito mais caros do que há 2 anos. Essa diferença é crucial e frequentemente ignorada. Ao refletir sobre o Cavaleiro Negro do Apocalipse, lembramos que ele ainda não se manifestou completamente. No entanto, é como se já víssemos as sombras de sua chegada se estendendo sobre a Terra, um prenúncio do que está por vir. As atuais tendências inflacionárias globais que estamos vivenciando atuam como um aviso, antecipando os dias sombrios quando o Cavaleiro Negro finalmente aparecerá, trazendo consigo uma inflação devastadora e generalizada. O cenário que hoje observamos serve como uma preparação, nos mostrando que os sinais do fim já estão em curso. E o colapso econômico descrito nas Escrituras é uma realidade que está se aproximando, como um reflexo da profecia de tempos de grande tribulação. No século XXI, entre 2021 e 2022, a inflação atingiu picos que não eram vistos em mais de 4 décadas. Em junho de 2022, esse fenômeno alcançou impressionantes 99,1%, a maior taxa desde 1981. Durante esse período, os preços dos alimentos dispararam, com os mantimentos subindo mais de 10%, enquanto o preço da gasolina aumentou mais de 48% em apenas um ano. Aluguéis e moradias também experimentaram uma escalada dramática, levando inúmeras famílias a lutar para manter um teto sobre suas cabeças. Para milhões de pessoas, itens básicos como comida, combustível e abrigo tornaram-se praticamente inatingíveis, esticando os orçamentos familiares ao máximo. Contudo, o que vivenciamos até agora é apenas um vislumbre do que está reservado para a humanidade durante a Grande Tribulação. Por mais dolorosos que esses períodos de instabilidade econômica possam parecer, são pequenos em comparação com a catástrofe econômica que os Cavaleiros Negros trarão. As ondas de inflação que testemunhamos nos últimos anos não são meramente coincidências, mas sim sinais de alerta, um prelúdio para o cumprimento da profecia que João descreveu em sua visão. Apocalipse 6:5-6 revela que, quando o Cavaleiro Negro finalmente se manifestar, a fome e a instabilidade econômica chegarão a um ponto inimaginável. A imagem de trigo e cevada custando o salário de um dia inteiro não será apenas uma metáfora, mas uma realidade cruel e devastadora. Esses dias de escassez extrema, quando o básico se tornará um luxo inalcançável, servirão como prova do julgamento que está por vir. Ao imaginar a vida sob a influência do Cavaleiro Negro, vislumbramos um cenário sombrio, onde um dia inteiro de trabalho mal rende o suficiente para adquirir uma pequena porção de pão ou grãos básicos. Enquanto isso, os ricos continuam a desfrutar de luxos como óleo e vinho. Esse nível de desigualdade e devastação econômica será diferente de tudo que o mundo já experimentou. No entanto, essa profecia não é apenas uma previsão futura para alguns. Para muitos ao redor do mundo, essa já é sua realidade diária. Milhares de pessoas, em diferentes cantos do planeta, trabalham arduamente não por luxo, mas pela simples sobrevivência. Elas passam o dia todo em busca de garantir uma refeição para suas famílias, enquanto outros, mais afortunados, vivem em abundância. A disparidade entre os que têm muito e os que têm pouco é uma sombra do que está por vir. Mesmo em meio às dificuldades econômicas que enfrentamos, ainda temos motivos para agradecer a Deus. Se você tem alimento na mesa, um teto sobre a cabeça e os meios para sustentar seus entes queridos, então você já é mais abençoado do que muitos outros. Não devemos tomar essas bênçãos como garantidas. Em vez disso, devemos reconhecer a provisão divina em nossas vidas, mesmo em tempos desafiadores. A gratidão, especialmente em meio às dificuldades, fortalece nossa fé. Ela nos lembra que a graça de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Embora a inflação possa ter diminuído nos últimos meses, é essencial manter a perspectiva e valorizar as bênçãos que recebemos diariamente.
Um dos equívocos mais comuns é acreditar que, quando a inflação diminui, os preços dos bens e serviços estão ficando mais baratos. No entanto, isso não é o que acontece. A deflação é o termo correto para a redução de preços. O que realmente ocorre quando a inflação diminui é que os preços continuam subindo, mas a um ritmo mais lento do que antes. Ou seja, os custos ainda estão aumentando apenas de forma mais gradual. Neste ano, estamos vendo sinais claros de alerta da aproximação do cavalo preto. Os sinais proféticos estão se desdobrando diante de nossos olhos, e o cavaleiro do cavalo preto começa a se manifestar no cenário mundial, trazendo consigo escassez e desafios econômicos. Porém, quero lhe trazer uma mensagem de encorajamento. Não permita que o medo e a ansiedade tomem conta do seu coração. Mesmo vivendo em um mundo que enfrenta crises econômicas, como a inflação e mudanças constantes, lembre-se que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é maior do que qualquer problema financeiro. Não é necessário perder o sono, preocupado com o futuro, pois Deus está no controle absoluto. Este mundo pode tentar lhe causar estresse e preocupação, mas sua confiança deve estar naquele que rege o universo. Mantenha sua fé firme e saiba que, diante de qualquer incerteza, Deus é maior do que as dificuldades que você enfrenta. Ele suprirá suas necessidades e guiará seus passos, mesmo nas situações mais difíceis. Deus está sempre cuidando de você. Em todos os anos que vivenciei, nunca encontrei um cristão que tenha sido abandonado por Deus. Ele está sempre ao seu lado, mesmo nas adversidades. A alta taxa de inflação que estamos observando não deveria ser uma surpresa. O que vemos é apenas a ponta do iceberg. O Cavaleiro Negro está se aproximando com toda a sua força. No entanto, como filhos de Deus, não precisamos viver com medo. Gostaria de compartilhar um trecho do livro dos Salmos, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, mas quero que você o veja de uma forma nova. Observe a transformação no Salmo 23. Davi começa falando sobre Deus na terceira pessoa, mas depois passa a falar diretamente com Deus. Veja como essa mudança acontece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No versículo 4, você notará a mudança de ele para tu. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa mudança da terceira pessoa para a segunda pessoa mostra uma intimidade e confiança profundas. Em momentos de perigo e incerteza, Davi passa a falar diretamente com Deus, revelando uma relação pessoal e confiante. Confie em Deus, pois Ele está com você em todas as circunstâncias. Mesmo nas situações mais temíveis, sua presença é constante e protetora. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Nunca se esqueça de que você não precisa temer o mal, o futuro, o presente, a economia ou as mudanças políticas. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Deus prepara uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos. Unge sua cabeça com óleo e faz seu cálice transbordar. A mudança de Davi de falar sobre Deus para se dirigir diretamente a Ele revela uma profunda intimidade e confiança. Em Mateus 10, 29 e 31, lemos: Não são 2 pardais vendidos por 1 centavo, e nenhum deles cairá no chão sem o cuidado de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais e conta os fios do nosso cabelo, certamente Ele prestará atenção cuidadosa às nossas necessidades. Deus se importa tanto com você que nunca o abandonará. Não importa o que o governo faça ou onde você viva. Agarre-se a Mateus 10, 29 e 31 e Salmos 23. Deus está com você. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como.
Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.